Salve, salve! Chegamos! Mais uma edição do Pode Mais Alego. Grande abraço a você conectado com a gente aqui. Podcast em parceria do Mais Goiás com a Assembleia Legislativa de Goiás. Comigo aqui, Rubens Salomão, e também com o Chico, com o Francisco Costa. Tudo bem, Francisco? Tudo bem, Rubens. Sempre um prazer. Vamos que vamos em mais uma edição, né? Obrigado a você que está nos acompanhando aqui, seguindo Mais Goiás no Instagram, acompanhando também o portal, além de seguir também as redes da Assembleia. E você já está acompanhando, está com a gente hoje aqui na mesa do Pode Mais Alego, o deputado estadual pelo PT, Antônio Gomide. Tudo bem, deputado? Obrigado pela presença. Maravilha. Obrigado pelo convite, Salomão. Obrigado aí por estarmos, Francisco, que tem oportunidade da gente fazer um bate-papo e colocarmos em dia aí a nossa conversa sobre a política em Goiás. Obrigado pelo convite. É isso, coisas da Alego, também da vida do deputado. Vamos entender como é que Antônio Gomide chegou, né, a se tornar político. Já tem um tempo, né, vereador em Anápolis, prefeito, deputado, candidato a governo, enfim, a gente vai chegar lá. Mas antes disso, vida aí da Assembleia, né, do trabalho aí dos parlamentares, e um primeiro assunto da semana, né, que está sendo alvo de debate entre os parlamentares, deputado, é uma mudança em pouquíssimo tempo, em meses, sobre a interpretação no regimento, ou que regra vai ficar no regimento se presidente, mesa diretora, pode ou não ter mais de um mandato. O que está por trás dessa discussão, sendo que a Assembleia tirou essa reeleição no final do ano passado e agora está caminhando para retomar até a reeleição, deputado? Eu acho, Salomão, que ter reeleição é natural, né? Eu acho que prefeitura tem, vereador tem, os poderes de maneira geral sempre dão a possibilidade de fazer recondução, pelo menos de uma vez, a recondução dos mandatos. Então isso é natural. O que houve na Assembleia foi que entrou um projeto de 2019, onde esse projeto é uma PEC, ou seja, um projeto de emenda constitucional, ou seja, mudando a emenda constitucional, da qual é uma PEC que não tinha sequer o assunto relativo à reeleição. E, de repente, ela aparece na Comissão de Justiça e Redação. Não falava nem de nada do trabalho da Assembleia. Nada. Estávamos lá na Comissão de Justiça e Redação falando sobre uma pauta, que a pauta era um sistema. De repente, entra um projeto de uma PEC de 2019 e que possibilita, dentro dessa PEC, a possibilidade da reeleição dentro da Alego. Até então, a questão da reeleição não é polêmica na Assembleia Legislativa. Porque isso, obviamente, é uma decisão nossa. E entendo, ali, dos 41 deputados, possivelmente nenhum dos 41 seja contra a reeleição. Agora, o que nos demandou surpresa foi a forma, né, o rito, né, que foi colocado um projeto que não é dessa legislatura, quer dizer, a maioria dos deputados, mais de 20 deputados, que não estavam sequer, eram deputados em 2019, pegaram um processo onde esse processo já estava em tramitação. E nós temos um rito dentro do regimento interno, Salomão, que quando você apresenta uma mudança na Constituição Estadual, você precisa de ter 10 sessões. Até por quê? Porque é o prazo dentro do regimento para que as pessoas tenham conhecimento da mudança da Constituição. Imagina se nós pudéssemos mudar a Constituição em 24 horas. Você apresenta uma emenda e no outro dia já votar sem conhecimento, sem inclusive ter a capacidade de fazer debate. Então, no regimento permite 10 sessões. Então, imagine você, uma PEC que foi apresentada em 2019, que já correram as 10 sessões, e de repente ela aparece em 2023, né, na primeira ou segunda reunião da Comissão de Justiça e já para poder ser votada. Então, quer dizer, o problema foi a forma, né? Eu acho que o assunto até que não era muito polêmico, mas a forma realmente nos causou estranheza. Por isso, nós questionamos, né, a questão da transparência e por que aquele rito, né? Por que não apresentar uma nova PEC agora? Por que não colher as assinaturas dos deputados que são eleitos nessa legislatura para que a gente pudesse fazer o debate, correria as 10 sessões normais e automaticamente nós poderíamos estar votando. Então eu acho que é um alerta, né, no sentido de podermos dizer que estamos atentos ali na casa, queremos transparência e mesmo que nós temos ali a maioria do governo, sabemos ali uma preferência dos partidos que estão ali, que são preferência do governador Ronaldo Caiado, mas é preciso valorizar cada vez mais a transparência e o debate na Casa Legislativa. É esse o nosso intuito. E vocês chegaram à conclusão do porquê, o que estava por trás disso, dessa forma que foi colocada, essa PEC de 2019 foi desarquivada. E outra coisa que eu tenho a dúvida, se já ia voltar esse ano, por que vocês aprovaram a não reeleição no fim do ano passado? Pois é,
Essa aí foi uma colocação que foi dada ainda na construção da mesa diretora, né, que obviamente, quando foi proposta, facilitaria, obviamente, a recondução, ou pelo menos a eleição do deputado Bruno, né? Agora, a forma como foi colocada, e nós questionamos, né, da reeleição, segundo ele, em função do líder do governo ter feito ali uma situação onde não disse a ele ou não disse à mesa diretora, né? Eu participo como terceiro vice-presidente e não fui comunicado. Então, mesmo assim, eu questionei e entendo que está equivocada a tramitação. Então é isso, eu acho que o tema não é polêmico, mas a forma como foi apresentada nos surpreendeu. Mas passou um recado ruim para os outros deputados, talvez para a oposição, deputado, porque a gente já teve momentos na Assembleia em que os jabutis apareciam de um jeito, né? Eram rápidos os jabutis, né? Na natureza ele é devagarzinho e tal, quase não corre, mas na Assembleia teve épocas aí em que o jabuti aparecia rapidinho. E aí aquele ditado, né? O jabuti está em cima da árvore, ou é enchente ou é mão de gente. Normalmente não é enchente. Isso passa a ser enchentes agora, ultimamente. Tá tendo bastante, né? Não sei se o jabuti está sendo levado. O senhor acha que isso passa um recado ruim? Ou seja, o líder do governo optar por fazer uma manobra como essa, isso ao longo do mandato pode passar esse recado de que essa é uma liderança que vai tentar trabalhar dessa forma e que os deputados vão ter que ter uma atenção redobrada? Nós já alertamos ele sobre isso. Tanto que o primeiro projeto de resolução que eu apresentei nessa legislatura foi no sentido de que quando um projeto chega na casa, ele precisa ser colocado no sistema. O regimento disso hoje é o seguinte, um projeto do governador, ele chega na casa e só depois que lê lá na sessão ordinária é que ele é distribuído. Então nós estamos mudando o regimento exatamente para dar maior transparência e maior acesso ao debate. Nós alertamos isso ao líder do governo, dizendo, olha, dessa forma, nós vamos ter aqui debates vamos travar alguns debates aqui, mas não é nem às vezes o tema, é a forma, né? Então nós não queremos deixar ser atropelados. Só para explicar para quem não tem a prática de acompanhar os trabalhos legislativos, o senhor está dizendo aqui hoje a regra é a seguinte, o projeto chegou na casa, ele tem que ser lido no plenário. Depois de ter sido lido, ele já pode ser distribuído e aí entra naquela rotina de tramitação que as coisas podem ser decididas em 2 dias. 2, 3 dias no máximo, dependendo de pedido de vista ser aprovado ou não. E essa leitura no plenário ela não é exatamente, não define a transparência. Então o senhor quer que além da leitura no plenário, que agora para ser distribuído, ou seja, para começar a tramitar, também esteja no sistema digital da Assembleia? Vamos colocar um exemplo prático, né? Quer dizer, tem um projeto do governador que muda sobre vencimentos dos servidores. Digamos. Ele encaminha para a Assembleia Legislativa. Vai para a mesa. Aí, óbvio, se chegou, já foi protocolizado, todos os deputados têm que ter conhecimento sobre esse projeto, independentemente se ele vai ser lido ou não, porque ele já está na casa. Entendi. Então, o nosso projeto de resolução é exatamente isso. Chegou na casa, chegou na Assembleia, ele será distribuído no sistema do portal de transparência para que todos os gabinetes dos deputados possam ter acesso e possam ler, independentemente se foi apresentado ou não. A hora que for apresentado, nós já tivemos a leitura nos gabinetes, a assessoria jurídica já analisou e nós já vamos fazer o debate na Comissão de Justiça. Ou seja, transparência e uma metodologia que ajuda a criar na Assembleia a possibilidade de fazer um debate mais profundo sobre cada tema. Omid, o senhor, ao falar dessa questão da matéria, o senhor tratou como líder do governo e falando do Thales Barreto, né, que foi quem desarquivou, é um projeto dele. Mas a emenda é do Wilde Cambão, né? A emenda é do Wilde. É do líder governo. É do líder Cambão. Mesmo, né? Do líder Eu queria mesmo. saber, porque se o Thales tem se comportado realmente como líder, porque o Wilde é uma figura muito discreta, né? Sempre foi muito discreto dentro da Assembleia. Mas é um deputado que, como diz o outro, agora colocou na ideia de que nós vamos, né? Quer dizer, é líder do governo. E eu acho que é importante ele assumir essa postura. Né? Eu acho que, para ele que aceitou esse cargo, é uma posição importante, né? Até porque o governo tem maioria na casa. Agora, o rito, né? O regimento interno, ele precisa ser cada vez mais respeitado. Porque você pode fazer o debate, você pode argumentar da forma que for, você pode defender o governo, não tem problema, é através do argumento. Mas a regra, né, os 45 minutos, tem descanso de 15, depois volta para o segundo tempo, essa regra ela é necessária
para que todos nós que estamos jogando, todos nós que estamos debatendo, todos nós que estamos na Assembleia, ela seja igual para todos. Então nós não podemos dar descanso ali nos 30 minutos e depois falar, não, agora vamos jogar mais 70 minutos. Quer dizer, não dá. Então a regra é igual, o regimento nós vamos exigir que seja cumprido e os deputados sabem disso. Eu entendo que nós estamos começando a nova legislatura, principalmente os deputados novos que estão chegando, querem ler os projetos, querem debruçar sobre os projetos, querem cada vez mais discutir os projetos. Aliás, a Assembleia Legislativa é para isso, Francisco. Se não for para debater, se não for para argumentar, se não for para apresentar emenda e apresentar as novidades que a população está falando, ela não vai executar nada, ela não tem recurso para fazer obra. Projeto da Assembleia Legislativa não é para fazer asfalto, não é para fazer creche, isso é executivo. A Assembleia Legislativa é o momento do debate para a gente melhorar leis, para escutar a população e dizer, olha, moçada, aqui é a voz da sociedade, onde essa Assembleia precisa estar aberta, precisa estar disponível para que a gente possa escutar a sociedade. É isso. Então, o debate e principalmente as regras para fazer o debate, ela é fundamental para dar certo. Mas só sobre isso que ele falou, sobre o andamento das coisas, Tem o regimento, diretoria parlamentar ajuda muito também, Fica ali ajudando a comandar, digamos, as pautas, o que acontece, a sucessão de eventos numa sessão, isso tudo ajuda. Mas o que eu senti desse evento da reeleição, a mesa diretora, e foi a fala do Lincoln TJ, que é o acordo. Então, tudo bem, o regimento existe, tem que ser respeitado, é a regra. Mas esse andamento das coisas na Assembleia também depende muito daquele chamado fio do bigode, do que os deputados acordaram. E o que o Lincoln falou é que na articulação para ser presidente, o presidente Bruno disse que tudo que fosse votado seria antes, pelo menos, apresentado para os deputados, e que essa não foi, que essa foi uma surpresa. Essa coisa do acordo interno dos deputados também é importante. Mas o acordo, na verdade, você respeitando o regimento, o acordo já está pronto. Sim. Porque você pode conversar, falar, olha, eu vou apresentar o projeto hoje, vou apresentar o projeto amanhã, mas nós temos uma regra. O que aconteceu foi que a regra, onde você tinha uma pauta que estava colocada na CCJ, de repente chegou um projeto que não estava na pauta, então já fugiu já, vamos dizer assim, um caráter emergencial, e pior, o projeto não era da legislatura. Então, quer dizer, houve aí uma forma de agradar alguém e desagradar um punhado de gente, porque, na verdade, você acaba criando aí uma confusão sem necessidade, porque o tema, eu não tenho dúvida, ele não é polêmico. Esse negócio de reeleição, quem é que não concorda que um presidente da Assembleia Legislativa não pode ser reeleito? Por que não pode ser reeleito se todos os outros poderes podem? Qual que é o problema? Nenhum. Até aí, agora a forma como foi colocada nos remete à possibilidade de alertar o líder do governo, a casa, que é preciso realmente respeitar o regimento. Eu quero aproveitar um gancho do Salomão, que ele falou se esse movimento não teria causado estranheza na oposição. E eu aproveito para perguntar, existe realmente uma oposição hoje, uma oposição forte dentro da Assembleia? Porque a gente vê o pessoal muito alinhado, até em votações de projetos do governo. Não, a posição ela é natural, Quer dizer, nós podemos votar com projetos do governo e sendo oposição, nós não temos dificuldade com isso. Como eu disse, o processo legislativo é argumento. Se tem um projeto bom e a gente pode melhorar, nós vamos fazer emendas. Se o projeto que é para o governo bom, mas não é bom para a sociedade, nós vamos votar contra. Nós não temos dificuldade com isso. Agora, o que nós precisamos é fazer o debate. O que nós não podemos deixar é ser atropelados. Quer dizer, a gente quer debater e aí não vai ter tempo para debater. Aí eu acho que está equivocado. Porque aí você faz aquilo que o governo quer, ou seja, dá celeridade nos projetos dele, e a casa, o processo legislativo, seja uma Câmara Municipal, seja uma Assembleia Legislativa, fica prejudicado o debate. Prejudica quem? A sociedade. Porque aí não dá transparência, não dá tempo para a sociedade conhecer o projeto e não dá tempo para que a gente possa, dentro dos próprios deputados, argumentar aquilo que você acredita que é o melhor. Porque não significa que aquilo que é bom para o executivo seja bom para a sociedade. Claro que não. Tem coisa que é bom para o executivo, mas que vai sacrificar a sociedade. Nós sabemos disso. E é por isso que a bancada de oposição, hoje, ela é fundamental. E vou dizer mais, Francisco. Na legislatura passada, que é o mesmo governo, mas na legislatura passada, na Assembleia, se você contar a quantidade de deputados que começou na oposição, você vai ver que terminou a legislatura com mais oposição do que começou. Ou seja, não significa que começa com o governo e termina com o governo. Nós temos aí vários exemplos que começa com o governo e termina na oposição. Por quê?
porque sente que a forma como é colocada, isso muitas vezes não agrada a base eleitoral, não agrada a sociedade, não agrada aquilo que ele foi eleito, inclusive. Na mesa, o senhor é o único da oposição, em teoria. Sim, nós somos da oposição e a mesa sabe disso, né? Nem por isso fomos rejeitados, porque nós entendemos que é esse debate, né? Eu acho que a forma de argumentação é que você convence as pessoas, né? Não é a questão da tramitação do projeto. É você pegar um tema, vamos discutir o meio ambiente, vamos. O que é que está colocado? Isso agrada o quê? De que jeito nós vamos enriquecer esse tema? Tá? Mesmo que a gente vote contrário. Mas o tema é importante. E óbvio, principalmente os deputados que estão chegando, eles querem debater. Porque como está novo, ele está querendo mostrar, olha, vamos fazer o debate, vamos falar sobre educação, vamos falar... E eu acho que isso é extremamente importante. Rubens, eu quero... desculpa, eu estou atropelando meu companheiro Não, aqui, manda mas brasa. é que eu estou aproveitando um gancho no outro. O tema mesa, porque tem um cargo novo na mesa diretora que é o vice-presidente corregedor. E o senhor é presidente do Conselho de Ética, né? Tomamos posse hoje, inclusive. E o vice-corregedor, ele meio que filtra o que vai chegar até o Conselho de Ética. Não atrapalha um pouco o seu trabalho? Esse conceito corregedor, ele já existe em outras casas, né? Não é uma invenção nossa aqui. Agora, eu vejo o seguinte, quando tem um projeto polêmico, porque como é que você provoca o Conselho de Ética? Quando tem um fato, né? O fato é público. Então, mesmo que seja um fato público, vamos imaginar que alguém descumpriu o decoro parlamentar. Isso não vai ficar escondido na mão de um corregedor. Na verdade, isso é uma discussão polêmica que a própria sociedade vai exigir que você provoque ali uma sessão ou que possa fazer ali uma comissão funcionar. Então, eu não tenho dificuldade, Francisco, em entender que não tem jeito de você segurar algo que a sociedade queira resolver ou aqui que a sociedade está questionando. Então, mesmo que tenha o corregedor, subcorregedor, o corregedor 2, corregedor 1, não tem problema. A sociedade vai definir isso, porque à medida que tem um tema, a sociedade exige que aquilo ali seja apurado. Então, eu acho que cumpre o papel bem. Tem uma função do corregedor também, que é acionar o Conselho de Ética, né? Não só dele filtrar, às vezes, mas muitas vezes o próprio corregedor pode acionar o Conselho de Ética. Pode acionar e outro. Aquilo que é apresentado, porque o Conselho de Ética, ele é provocado. Alguém tem que ir lá e apresentar um requerimento. Aquele requerimento é apresentado na mesa. E pode ser o próprio corregedor. Pode ser o próprio corregedor. Então, deputado, sobre a oposição, quantos colegas o senhor tem hoje na oposição na Assembleia? Vamos ter aí uns 10, 11, por aí, uns 11 Quem deputados. são? Quem são hoje? Que nome o senhor pode citar? Não, nós temos 3 do PT, né? Nós temos o Major Araújo, o pessoal da bancada do PL, que nós temos 4. Né? Então, assim, tem, né? Nós temos lá o ex-vereador Clécio, né? Então, assim, nós temos feito esse debate. Sim. Não temos dificuldade para isso, não. E aí o que o senhor disse na resposta anterior, o senhor acha que a oposição até 2026 aumenta? Claro, eu não tenho dúvida disso, não. Né? O deputado da base é um deputado que sofre muito na Assembleia. Por quê? Porque é um deputado que debate pouco em função de não poder falar tanto daquilo que o governo está fazendo, porque é uma defesa que o líder do governo faz e que muitas vezes ele não tem o respaldo na base dele. Ele não pode falar nem talvez, ele tem que falar sempre sim. Sequer falar assim, olha, eu estou achando que essa aqui nós precisamos pensar mais. Né? Então, assim, muitas vezes atropela. Ele mesmo atropela. Por quê? Porque o próprio governo exige uma celeridade. E quando você questiona, o governo vira para o deputado e vira, olha, mas se é da base é com a gente, então não precisa pensar 2 vezes. Nós estamos no mesmo time. Ou seja, é algo que a gente precisa modificar, né? Mas como eu disse, o lugar do debate é a Assembleia Legislativa. A Assembleia ela é a caixa de ressonância, ela representa a oposição, a base, mas também para o que está fora da Assembleia, né? A Assembleia tem seus representantes eleitos. A Assembleia é para ouvir a sociedade. Se não for para ouvir, você acaba ficando discutindo entre você mesmo. Mas eu falo no sentido político, deputado. O senhor foi candidato a governo do Estado na oposição, pelo PT, ou seja, construindo ali também no lado petista, mas uma oposição àquela época ao governo de Marconi Perillo. Como é que o senhor avalia a oposição hoje a Caiado? Não só na Assembleia, mas fora da Assembleia. O candidato em 2022 foi o Gustavo Mendanha. Mendanha teve mais votos do que a soma de Zé Eliton e Daniel Vilela em 2018. O que é essa oposição hoje a Ronaldo Caiado, pensando nas próximas eleições de 24, de 26? Essa oposição está maior, está menor? Eu vejo assim, eu acho que o que nós precisamos ver é a conduta do governador. Eu acho que a eleição passou, nós não vamos ficar aqui discutindo voto, a eleição passou, o Caiado ganhou no primeiro turno em Goiás.
Ele é governador. Nós reconhecemos, assim como nós ganhamos para deputado, fomos eleitos também. E dentro daquilo que a gente sempre acreditou. Eu tive 36 mil votos na eleição de 2018, agora tive 45 mil. Então aumentamos também. Não significa que o projeto que nós defendemos, o pessoal está aceitando. O projeto que o governador fez, ganhou o primeiro turno. O que nós precisamos pensar daqui para frente? Qual é a postura do governador em relação àquilo que ele quer no Estado? Mudou a conformação com o governo federal. O governo federal era Bolsonaro. O governador era alinhado com o Bolsonaro, fez campanha para o Bolsonaro e em nenhum momento ele agora, já na eleição, declarou ou queria alinhar com o Bolsonaro. Em nenhum momento, nem no segundo turno. Depois que ganhou no primeiro, não alinhou. Não alinhou com o Lula, senhor quer dizer. Isso. Então o que eu quero dizer? É que a postura dele agora, primeiro, de ser contra aqueles movimentos que estavam acontecendo aqui, que eram uma verdadeira aberração, né, em frente aqui de quartel, essa conversa toda, muito ruim. Ou seja, não respeitar o resultado da eleição. Só respeita o resultado se eu ganhar. Se não ganhar, estamos fora. Então o governador foi muito duro nisso. E essa é uma postura que nós defendemos. Veja você, nós temos posições diferentes. O que o PT defende, o que nós sempre defendemos como prefeito, como deputado, nós sempre tivemos uma conduta. O Caiado também sempre teve. Agora, a postura dele agora é uma postura de aproximação com o governo federal, por exemplo. Programa Minha Casa Minha Vida. Ele estava lá, olha, nós precisamos fazer isso aqui. Programa Casa Verde e Amarela. Quantas casas nos últimos 4 anos o governador Ronaldo Caiado entregou nesse estado? Não entregou. Quantas ele acena agora para entregar? Mais de 50 mil. Já está encaminhando. Bolsa Família. Nós estamos num estado que é o segundo maior produtor de alimento. Segundo maior produtor de grão. Segundo maior rebanho bovino. Nós perdemos Mato Grosso só. Segundo de carne. E nós temos 1 milhão de pessoas que faz uma refeição ao dia. A população, mais de 400 mil famílias no estado. Que é a meta do governador, né? Que é, mas isso. Junto com o quê? Agora com o governo federal. Hoje, por exemplo, foi lançado o Bolsa Família. Com mínimo de R$600, aquilo que era 300, a média de R$325. O presidente Lula lança agora com R$600. E o governador Ronaldo Caiado vai fazer os programas complementares para a gente tentar chegar nessa população que está passando fome. Sair do mapa da fome. Veja você que vai alinhando. Eu acho que isso é importante. Aí você podia dizer, então quer dizer que ele vai apoiar o Lula e o Lula... Não, mas as ações para o governo são importantes. Então não é a questão apenas de ser contra ou a favor. São situações que são colocadas que nós precisamos pensar no Estado. Nós temos 4 anos com o mandato, ele tem 4, nós temos 4, e nós precisamos alinhar a situação de que jeito nós vamos poder ajudar Goiás. Eu não tenho dúvida. E quando chegar em 2026? Você alinha o projeto que você quer. Mas você não pode prejudicar uma sociedade em função de você ficar disputando a eleição 4 anos. É isso que nós precisamos entender. Quando chegar em 2026, o próprio governador vai dizer, olha, eu quero por aqui. Se alinhar lá, quer dizer, se está dando tudo certo, o Brasil deu certo, Goiás vai dar certo. Se Goiás está dando certo, está ajudando o Brasil. É assim que nós precisamos pensar política. A eleição passou. Agora, nós precisamos do seguinte, ter muito claro, não dá para tirar direito dos trabalhadores. Então, quem está na gestão... muitas vezes quer fazer com que a gestão, recurso, orçamento tem que ser em cima daquilo que é um plano de carreira. Nós somos contra vender as empresas estatais como Saniago. Nós somos contra vender a Saniago. Então nós não queremos nem vender as ações da Saniago, queremos que fortaleça a Saniago, porque é a oportunidade de chegar saneamento nas cidades. Quem que vai coordenar isso? Governador. E nós, enquanto governo federal, apoiamos que possa fortalecer as nossas empresas estatais. Assim como foi erro vender a Celg, assim como nós temos problema com a Enel, e agora entre a Equatorial, nós não sabemos aonde que vai dar. Mas um erro de ter vendido a Celg, todos nós sabemos. Então, são posições claras nossas. Por isso nós vamos fazer, por isso nós somos contra o Caiado. Não, nós somos contra nas posições de argumento, como eu disse. É o debate. Nós queremos debater e queremos mostrar aquilo que nós... queremos ser referência naquilo que nós acreditamos. Agora, se nós somos vencidos, é argumento, a Assembleia Legislativa para fazer esse debate. Por isso é importante a oposição e o argumento para ser debatido naquela casa. Deputado, e o senhor citou que realmente existe essa busca por aproximação do governo do Estado do governo federal. E a gente vê um movimento no governo federal, que eu vou citar agora a parte federal, porque é do mesmo partido do senhor, o Lula, de aproximação não só com o Caiado, mas com todos os governadores, né? O que não ocorreu na gestão passada, 2 vezes o Lula já teve com os 27 governadores em reunião.
E que eu acho que é positivo, Francisco. Eu acho que é positivo. Positivo para o Brasil, acena positivamente para os governadores, não fica aquele negócio restrito, dizendo, isso aí é do PT, ou isso aqui é do PQP, isso aqui não, é nosso, ganhamos. O Caiado ganhou aqui, o Lula ganhou lá, vamos trabalhar junto. Trabalhar para quem? Para melhorar o país, melhora para todo mundo. Independentemente. Agora, eu tenho um partido, ele tem outro, ele defende uma coisa, mas a população não pode ser penalizada daquilo que nós vivemos nos últimos 4 anos. Uma polarização burra, uma polarização, você é direita, esquerda, então se for de esquerda eu não converso com você. Quer dizer, um negócio ridículo, coisa que nós nunca tínhamos visto isso na política. Nós, Francisco, sempre disputamos eleição, já ganhamos e já perdemos. A gente ganha, vai trabalhar, vai fazer a gestão. A gente perde, vai para casa, prepara, daqui 4 anos a gente prepara e vai candidatar de novo. Sempre foi desse jeito. Agora não foi assim. Eu só serve se eu ganhar. A urna só serve se ela me der o resultado positivo. Quer dizer, um absurdo, né, o que nós vivemos. Então, é isso. Quer dizer, eu acho que é isso que nós precisamos avançar mesmo. E eu queria ainda insistir nesse assunto, essa questão de aproximação do Caiado e Lula. Você vê uma maturidade maior de ambos? Porque assim, o Caiado, enquanto congressista, sempre foi uma oposição muito ferrenha, mas como governo, ele não faz oposição ao governo, né? Isso é uma questão de maturidade maior deles? Ou nós temos um Caiado diferente mesmo agora enquanto governador? Eu acho que nós temos maturidade, todos nós crescemos. Uma coisa é você estar no início de uma atividade política e que a vivência que você tem diferencia. A vivência de ser um parlamentar é diferente da vivência de ser um gestor. Agora, à medida que ele já foi um parlamentar, já esteve no Congresso e agora é governador, ele sabe que essa relação, ele não é isolado. Goiás não vai crescer sozinho, Goiás não vai crescer batendo no presidente da República. Goiás vai precisar dar a mão ao presidente. E não é questão partidária, é uma questão de convivência, é uma questão de uma boa gestão para que dê certo Goiás e dê certo o Brasil. Eu até queria entrar nessa questão partidária antes, porque o União Brasil está dentro do governo do Lula, né? Sim, tem ministérios. E são 2 ministros que estão dando trabalho para o Lula, né? Justamente os do União Brasil. É a ministra que foi relacionada a milicianos e agora o ministro das Comunicações, que teve uma polêmica envolvendo o orçamento secreto. Como é que você avalia? Não, eu acho que tem polêmica de tudo quanto é jeito. Eu acho que aí não é problema. Eu acho que precisa resolver. A gente não pode dizer, porque é do União que vai dar problema. Não, eu acho que cada pessoa precisa pagar o preço daquilo que ele faz. Né? Tem problema? Resolve o problema. Não deu para resolver? Tem que sair. Não é problema. Isso aqui é só uma polêmica toda. Tá bom, vamos tocar. Mas assim, não significa que esteja estigmatizado. Olha, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, se é do partido A é bom. Não, tem problema em todos os partidos. Né? Tem problema na família da gente, tem problema na igreja, tem em todo lugar na sociedade tem problema. Então não é só na política. Então não dá para você descobrir quem que é o bonzinho, quem que não é bom, quem que começou bom vai terminar ruim. Mas você precisa conviver. Né? Então eu sou daquele seguinte, tem um acordo, é possível fazer alguma coisa maior? É possível pensar numa gestão onde ganha o Goiás, ganha os estados, ganha o governo federal, num momento de recuperação da economia, num momento de recuperação de políticas públicas, num momento de... levou até a descrença de vacina. Quer dizer, nós estamos questionando, 4 anos questionando vacina. Pensa um negócio desse, se isso há 5 anos atrás, nós teríamos... algum momento entre nós 3 aqui, pensando, não, um dia nós vamos questionar a vacina, se é aquela vacina ABCG, se é aquela vacina dos meninos lá, que nós sempre carimbamos lá no cartãozinho, se aquela vacina tem validade ou não. De repente vem uma pandemia e a gente questiona a vacina. Pensa se isso é razoável. Não é razoável. Então, assim, o que nós crescemos em 18, 20 anos, tá? Nós conseguimos quebrar muita coisa e perdemos muito em 4 anos. Nós precisamos recuperar, e essa recuperação é a maturidade política, de poder dialogar, de um presidente da República acenar para todo mundo e dizer, olha, isso aqui é republicano e republicano não é só de conversa, vamos trabalhar junto. E mais, do governador entender isso, dizer, não, independentemente se é do meu partido, eu vou lá e quero conversar para poder ajudar o Estado. Quer dizer, isso é uma maturidade política. Deputado, como é que o senhor virou político? Que momento o senhor cansou da odontologia e essas resolveu ser candidato? Essas perguntas que são difíceis, né? Essas perguntas que é difícil. A outra até sai fácil. Agora essa... O senhor cansou da odontologia? Não, na verdade, nós começamos a política na odontologia. Então, eu já fui, né, fazia um trabalho, antes de entrar na odontologia, nós já trabalhávamos nas comunidades eclesiais de base em Anápolis.
A gente morava em bairros, né? E a gente fazia um trabalho junto à Igreja Católica, junto às irmãs franciscanas em Anápolis, junto aos padres franciscanos em Anápolis. Isso é uma coisa de família? Minha mãe sempre foi muito religiosa, né? Sempre participou muito da família, muito da igreja. E eu fui seminarista, né? Só para você ter uma noção, né? Então, assim, eu entrei no seminário, depois saí do seminário, continuei a minha vida política estudantil, aí eu entro na odontologia, continuo fazendo um trabalho de bairro, um trabalho de associações comunitárias, trabalho de sindicato, depois entro na política estudantil, né? A questão dos diretórios acadêmicos naquela época, participamos, né? Para te dar um exemplo aqui, né? Por exemplo, um adendo aí. Sim. O Jovair Arantes, por exemplo, é colega meu de turma, né? Então, é da minha turma. É da minha turma. Formou comigo na odontologia. E nós participávamos do diretório acadêmico junto. Uma polêmica danada. Pois é, estou falando que nós nunca... Uma polêmica danada na pandemia de quando o Jovair entrou na fila para tomar a vacina primeiro. Que ele era profissional da saúde. Mas o Jovair não entra no consultório de odontologia há muito tempo. Enfim, só essa situação engraçada. Mas é isso, que era uma injustiça, né? Que na verdade era muito mais para pegar o pé, né? Que eu tenho certeza que ele foi chamado lá exatamente porque o conselho da odontologia chamou. Porque ele não iria lá nunca. Quem estava vacinando era o conselho. Exatamente, porque ele está lá o número dele no Conselho Regional de Odontologia, eu falo, olha, vem cá, e o cara foi lá e falou, porque ele é político, olha, esse cara aqui não tá, quer dizer, é uma injustiça, né? Na verdade, aqui sem defender, mas assim, só para entender como que polemiza às vezes uma coisa... Categoria. Todo mundo que é advogado tá todo dia não é isso? Então, assim, nós começamos a vida estudantil, na política estudantil, depois quando eu termino o meu curso de odontologia, foi exatamente em 81, né? Foi o ano que o Lula foi presidente e começa o PT em 80, né? E aí nós já fomos para trabalhar... Foi presidente do partido, né? Não, foi candidato... Candidato a presidente a primeira vez. A primeira vez, né? Em 82 ele foi candidato por São Paulo, né? Em São Paulo, a governador. E naquela oportunidade foi a primeira oportunidade que nós tivemos candidatos, né? Sim. 80 funda o partido e 82 já participa da primeira eleição, 80. E... aí nós já era formado e já estávamos nas cidades e começamos o trabalho, né? Eu fiz especialização minha em Bauru, em Bauru, e naquela oportunidade fiz campanha para o Lula, né? Naquele ano, né? Lá dentro, né? Fazia especialização na Universidade de São Paulo e já fazia campanha. Quando eu volto para Goiás, né? Eu vou para a cidade, fui para Porongatu, naquela época Tocantins ainda era Goiás, né? Então... Porongatu chamava Médio Norte, né? Fomos para lá e montamos um consultório e vamos fazer política. Aí vamos fazer os diretórios, aí a legislação eleitoral, ela garantia que você tinha que ter um mínimo de diretórios. Aí começamos a vida política. E aí sim a política eleitoral. Cheguei a ser candidato a prefeito em Porongatu em 88, pensa uma coisa dessa. Pensa se a gente ia ganhar. Essa não entrou na minha pesquisa. Pois isso, né? Então você tem uma noção. Em 86 ajudei o pessoal da campanha eleitoral em 86 na cidade, né? Em 88 fui candidato a prefeito lá, tinha 4 candidatos, fiquei em terceiro, nem em último fiquei, né? Fiquei em terceiro, você vê como é que é o negócio. E aí fomos crescendo, fui candidato a deputado federal para ajudar o Pedro Wilson, para ver se a gente estava quociente eleitoral no ano de 90. Né? Naquela época nós saímos exatamente para ajudar na região, para poder, o Valdir Camargo foi candidato nosso aqui a governador. Né? Então assim, a gente tem uma trajetória, né? Então assim, quando eu falo... em 96, vereador em Anápolis, né? Isso, em 96, né? Muita então, coisa até lá. Em 96, olha só o tanto de coisa que aconteceu antes. Mas em 96, por isso que eu falo, a gente ganha e perde. Né? Se você somar tudo aí, a gente já perdeu a eleição demais. Né? E a gente nunca ficou aí discutindo, porque perdi, mas eu tô achando que os caras me roubaram. Não, amigo, roubar é porque você Olha, na época da urna de papel tinha polêmica. Pois assim, eu participei de eleição, por exemplo, em 86, era no papelzinho, né? Você teve que aceitar resultado naquele 82, papelzinho, 86, papelzinho. Anápolis, nós tivemos uma eleição, Anápolis era a área de segurança nacional, em 85, e tivemos uma eleição lá, né, para podermos voltar, a população poder eleger o prefeito. Lá não podia eleger o prefeito. Em 85 volta para eleger o prefeito. Então, tudo papelzinho, as sessões, aquele negócio todo. Né? Participamos da eleição em 88 em Anápolis, onde o Luiz Antônio, onde o Luiz Antônio, faleceu agora, Luiz Antônio de Carvalho, ganhou aquela eleição lá em Anápolis. Né? Uma eleição onde foi fraudada no último dia. Ele ganhou, 2 dias apurando e chegou na última, inverteu a bola lá e, olha, perdeu por causa, não sei, quer dizer, sabe, assim, um negócio muito doido. Então, isso sim,
tinha, né? Porque trocava os mesários, a hora que o treinador não estava agradando muito. Então, isso tem histórias e mais histórias, né? Nós sabemos e acompanhamos muito bem isso. Tem em muito lugar, em local de apuração de votos no interior, que foram descobertos depois em reforma de prédios antigos, aí você vai descobrir que tinha um... Cadê as urnas, né? Se encontra a palavra que eu vou usar não é boa, né? Mas como se fossem malotes, né? Malas, assim, cheia de cédulas. De cédula. De lugares onde, sei lá, o Gomide tem mais voto em tal região. Então tira aquelas votos Mas de tem lá. muita... Né? Aí assim, você são descobre coisas isso no teto, né? Teto, ali no para você ver o fazer a tanto que é reforma, importante essa tal da urna eletrônica, né? Nós conseguimos superar isso. Sim. Quer dizer, a possibilidade de burlar uma eleição, ela é muito maior no papelzinho, né? Do que você pensar um negócio eletrônico que é possível você acompanhar, é possível todo mundo entender, é possível todo mundo ter uma fiscalização, e é uma fiscalização onde todos podem olhar a mesma coisa, quer dizer, não tem um olhando coisa diferente do outro. O papelzinho não. O camarada escrevia lá, aí o cara fala, não, isso aqui é de Antônio, né? Aí o cara fala, não, meu amigo, isso aqui é de Acreúna. Quer dizer, esse negócio o cara errou, né? Então, assim, o cidadão ia lá e escrevia, porque tinha que escrever o nome. Sim. Né? Então, a cédula estava aqui, ele escrevia nas costas da cédula, falava Antônio Roberto, né? Antônio Gomide. Aí o cara falou, não escreveu no lugar certo. Se tivesse escrito Chico, tava o voto pro Chico. Naquela sessão ali, o cara só aceitava. Ia na outra, o cara falou, não. Aqui a gente tem o critério aqui é o seguinte, se fez certo, fez certo. Não fez certo, escreveu no lugar errado, quer dizer, cada um era um... E você imagina isso. Nas sessões na cidade era assim, você imagina de cidade para cidade. Sim. Aonde você precisava dos votos, em Jaraguá, em Goianésia, em Porongatuba. Imagina que cada um tem um critério. Não, e na campanha para prefeito, imagina que um voto faz toda a diferença. Claro. Até hoje faz diferença. Para deputado também, né? Claro, quer dizer, negócio que... Né? Então, assim, é algo que a gente precisa levar em consideração. Quem viveu essa questão, principalmente da transparência, né? da capacidade de ter uma urna eletrônica para poder ser menos, né? Burlar menos os resultados. Isso, quem viveu isso sabe, não tenho nenhuma dúvida, né? Deputado, mas acaba sendo polêmica. Né? Ainda só para ter, ainda na então, questão só para te falar, em 96 a gente vira vereador, primeiro mandato em Anápolis, e aí a gente começa a sequência, 96, 2000, depois 2014... 2004 ainda. Desculpa, 2002, isso, 96, 2000 e 2004, né, tivemos... E aí 2008 prefeito. Aí 2008 prefeito, depois 2012 prefeito mais reeleição. bem avaliado do país, né? Eleição, depois... Mas eu queria ainda nessa questão da história perguntar sobre a relação do senhor com o irmão do senhor, o deputado federal Rubens Ottoni. Eu sempre ouvi em bastidor que a relação não é muito boa. A relação de vocês é só partidária? É isso? É uma relação distante não tem ou não? dificuldade. É porque é que eu falo, é uma questão... Você gerar alguma coisa, algum fato, mas não tem nenhuma dificuldade, né? O Rubens é uma pessoa que é um dos fundadores do partido aqui, né? Desde o início, na primeira, né? Talvez a pessoa do partido que tem mais candidaturas colocadas dentro do Partido dos Trabalhadores, da história de Goiás. Então, nós reconhecemos, sabemos o valor, sabemos a importância que o Rubens joga no sentido de poder da formação do próprio partido, né? Tem 6 mandatos de deputado federal, quer dizer, reconhecido pelo estado inteiro. Então, nós convivemos bem, temos aí o maior, em termos de trabalho, nós não temos dificuldade de dialogar e construir o partido junto no estado. Gomide, Sim, eu ia perguntar agora de Anápolis. É isso, é onde eu vou. Então, já vou emendar algumas perguntas dentro da mesma. O senhor acho que não vai querer assumir nesse momento, mas o senhor é pré-candidato e pensa em disputar Anápolis novamente no ano que vem, né? O senhor já é tido como favorito nos bastidores e na última eleição o senhor perdeu para o Roberto Naves, apesar de também ser o favorito na época. Teve um movimento, acho que muito conservador, né? Goiás é um estado conservador, ainda teve um movimento bolsonarista. Queria que o senhor falasse sobre essa questão de ser pré-candidato no ano que vem e que avaliasse como é que o senhor acha que está a gestão do Roberto nesses anos. Não, essa questão de candidatura, Francisco, nós aprendemos, né? Não dá para você conversar 2024 se você está em 2023. Não dá para a gente conversar 2026 se a gente está 3 anos antes, né? Como é que vai estar, o Caiado vai apoiar? Meu amigo, a vida muda, o cenário político muda, né? Olha o que aconteceu aqui em Goiás, né? Vamos longe, não. Ganha o Maguito, assume o Rogério, e aí vai. Ou seja, a vida é assim. Eu tive uma possibilidade de candidatar novamente a prefeito agora e perdi uma eleição, onde há 3 meses antes eu não era candidato, onde eu fiz uma cirurgia e tive um problema no nervo facial e estava fora da candidatura.
Não piscava. Hã? Eu lembro do senhor não piscando. Não, isso aqui nós tínhamos que fazer uma cirurgia, ir para São Paulo, fazer uma reinervação, quer dizer, um negócio muito, sabe, que mexeu em tudo, e ainda sem candidato ainda. E fomos pro segundo turno ainda. Então, assim, para você ver o tanto que a gente não muitas vezes é levado por aquilo que a gente acredita, por aquilo realmente que as pessoas estão ali, a gente acaba sendo instrumento do momento, né? Foi o que aconteceu na última eleição em Anápolis a prefeito. Para você ter uma noção, todas aquelas pessoas que trabalhavam com a gente no marketing, todas as pessoas que trabalhavam na produção, que eram minha, todas foram pro atual prefeito. Quer dizer, né? E daí eu disputei a eleição e ele estava trabalhando do outro lado. Então, assim, você vê tanto que a coisa é estranha. Mas, assim, nós temos tranquilidade de dizer, primeiro... Foi uma campanha muito agressiva, né? Foi uma campanha muito agressiva. Sim, além do cenário ruim, né? Porque é um cenário que nós tivemos aí um governo federal muito colocado contra a gente e sempre a gente na defensiva. Então a pessoa virava e falava assim, não, você é até bom, mas no PT, né? Você é até bom, mas não, né? Se você mudar de partido, a gente vai. Então, assim, mas uma agora coisa. vocês são situação. Hã? Agora é o Lula, agora Sim, o governo federal. É isso, né? E outro. Aí as pessoas, não, porque lá você chega na cidade de Goiás hoje, todo mundo fala assim, aqui nessa cidade, aqui, Antônio, aqui é conservadora demais. Todas as que você chega, você nunca viu uma que fala assim, não, aqui é nossa. Eu nunca vi. Então, assim, aqui é tudo conservador, aqui é difícil demais. É difícil até que você ganhe. Por exemplo, nós ganhamos a prefeitura, e antes era assim também. Só aqui nós não vamos ganhar, não. Aqui o PT não ganha. Nós ganhamos a eleição, fomos para a reeleição, tivemos 89% dos votos em Anápolis no primeiro turno. Será que esse pessoal tudo era do PT? Não era, né? Nós tivemos mais de 167 mil votos no primeiro turno. Todos comunistas? Pois é, percebe como é que é? Aí de repente você fala assim, não, agora eles mudaram. Não é isso. É o jeito de fazer a política, é aquilo que a população está entendendo que como ganha melhor a cidade. É um prefeito alinhado com o governo federal, é um alinhado com o governo estadual, que jeito que traz mais recursos, que jeito que traz mais obra, que jeito que você faz a gestão. É isso. Isso é que determina voto. Então, você perguntar, então, Antônio, você é pré-candidato? Olha, hoje nós precisamos fortalecer a política. Eu sou deputado estadual, vamos trabalhar como nós estamos trabalhando, fortalecer o município. 2024, nós vamos avaliar. Se isso for o melhor para a cidade, não tenho dúvida, não temos dificuldade não. Mas, de repente, não é o meu nome, de repente pode ser outro nome, qual é o problema? Nenhum. A função é somar, que jeito que a população quer. Que jeito ela quer como deputado ou quer como prefeito? Quer dizer, nós estamos colocando o nosso nome à disposição. Agora, você perguntar, tudo isso aí passa necessariamente para a prefeitura? Não. Nós temos mandato, já cumprimos o nosso papel em Anápolis, tem 2 mandatos em Anápolis, fizemos um grande trabalho, eu ando na cidade de cabeça erguida, aprovamos todas as nossas contas no Tribunal de Contas, não devo nada em relação a algum tipo de coisa, que tem um negócio, nada. Então, nós queremos só dizer o seguinte, o que é melhor para a cidade? É dessa forma ou vamos caminhar. Pois mas qual é a avaliação que o senhor tem hoje da gestão do prefeito Alberto Naves ao longo desses anos todos aí? Eu sou, Salomão, o seguinte, político, falar de político é zero, né? Porque, na verdade, quem tem que falar de política é o eleitor. Sim. Né? O eleitor é que precisa falar do político. Mas, assim, o que nós queremos na cidade é que a cidade não esteja endividada, é que a cidade tenha as políticas públicas e que esteja alinhado agora com aquilo que nós não tivemos nesses primeiros 4 anos, porque não tivemos política pública. Saúde virou OS, não só no município, mas no estado também. Educação, nós estamos aí ampliando cada vez mais as escolas militares e esquecendo a escola pública, né, como uma forma de poder a gente avançar algumas situações importantes. Nós temos aí uma desvalorização imensa em relação à questão dos servidores, né? Quer dizer, plano de carreira foi tudo embora, nós não temos mais concurso público. Então, são situações que eu faço sempre uma crítica dizendo, olha, se a gente quer fortalecer o servidor, a gente precisa dar garantia para ele. E é isso que a gente faz com que as coisas dê certo. Então, essa avaliação, eu acho que o momento certo é 2024, onde a população ela vai poder dizer, olha, nós queremos esse rumo, nós queremos para esse lado. E acho que aí dá para a gente caminhar. Pois é, essa articulação, apesar do senhor seguir a cartilha e dizer que a articulação é para o ano que vem, a eleição ainda vai chegar, mas ela já vai sendo iniciada, né? A gente já vê que os grupos vão tentando se movimentar para chegar no ano eleitoral com nomes viáveis. Claro, e eu acho que o senhor tem uma posição mais confortável por ter sido
eleito deputado, né, a votação ter subido, e claro, né, com a história de ter sido prefeito e com a aprovação que o senhor já teve. Então, acho que o senhor está com uma situação mais confortável do que eventuais adversários, caso o senhor decida ser candidato. Essa articulação hoje ela está aberta, digamos assim. O que nos parece, o que me parece, é que o prefeito Roberto Naves tem muitos nomes, mas parece que não tem um nome certo para ser um candidato da base dele. A base do governador Ronaldo Caiado também não, necessariamente. Como é que o senhor avalia esse cenário político hoje lá, dos grupos que vão se movimentando? Hoje eu acho que o prefeito, obviamente, está trabalhando para ter um nome, né? Hoje, né? Se fosse eleição hoje, ele está trabalhando para ter um nome. O Partido dos Trabalhadores vai ter outro nome, né? A forma que vai articular isso, né? Pode ser junto, pode ser separado com outros partidos em relação ao MDB, né? Que já teve outros candidatos também que foram lançados, mas pode fazer aí uma incorporação, pode fazer com que a gente possa ter uma coligação majoritária. Acho que isso não é dificuldade também. Mas eu percebo o seguinte: o prefeito está trabalhando o nome para poder, obviamente, dar continuidade naquilo que ele tem feito. Nós, obviamente, não vamos ser da base do prefeito. Achamos que a forma como foi é uma outra linha e outro alinhamento, ainda mais agora com o governo federal, nós temos todas as condições de avançarmos ainda mais, e às vezes pode aparecer uma outra aí como terceira via para podermos fazer um debate, mas acho que isso é natural, como disse, está longe, apesar da gente saber que 2024 nós já estamos mexendo, mas assim, muita coisa pode acontecer, para que nessas coligações e mesmo os partidos, você vê que nós temos agora o juntamento dos partidos aí, partidos que não... né? Você está o PRTB, por exemplo, só tem uma noção, PRTB, tinha 4 deputados estaduais, o PRTB desapareceu. Teve que juntar com Solidariedade, virou 5 deputados, quer dizer, mas só no PRTB, quer dizer, o Solidariedade tinha 1 e o PRTB tinha 4, acabou, foi o PRTB e virou o Solidariedade. Quer dizer, você vê como é que a coisa é. Aí você fala, e aí, você vai juntar com quem? Quer dizer, que jeito que eles vão agregar? É só porque é do Caiado, que vai ficar com Caiado, ou lá na cidade é diferente? Então cada cidade tem uma particularidade. Goiânia vai ter uma particularidade. Aqui, por exemplo, nós vamos ter aí o ex-reitor de Vard Madureira como nome que nós vamos trabalhar e sabemos que ele tem uma expressão boa, sabemos que tem possibilidade de avançar, que agrega dentro do partido e fora do partido. Então, quer dizer, é isso. Com quem que ele vem? Vem sozinho? Claro que não. Vamos trabalhar para poder fortalecer. Assim também em Anápolis, assim em Aparecida. Então, a política ela é feita... Você perguntar, mas vocês não estão preocupados comigo? Claro que nós estamos preocupados. Mas se perguntar, e como é que vai ser? Não, aí não sei. Aí vai ser o quê? O andamento da carruagem que vai chegar lá fora. Dessa forma é melhor. Só uma rapidinha aqui, o senhor citou o MDB. O senhor tem boa relação com o presidente do MDB de Anápolis, que é o Márcio Correia, que é o suplente do deputado? Por coincidência, ele é dentista também, né? Só pra você ter uma noção. Mas tem uma boa relação, né? Assim, eu não tenho dificuldade com ele, a gente sempre tem um bom contato. Agora, cada um pensa de um jeito na política, tem um grupo diferente na política, né? Ele é muito próximo de pessoas que eram muito ligadas ao Bolsonaro, mas é isso, eu acho que pode mudar a forma, pode mudar o jeito de pensar, pode mudar repensar e ressignificar aquilo que está tendo na política? Pode. O que nós queremos é o quê? É o bem da cidade. Que jeito que a cidade está pensando? Que jeito que a cidade está querendo o próximo prefeito? Vamos analisar, vamos pesquisar e vamos dar um rumo, né? Podemos caminhar junto, não tem problema, não tem dificuldade nenhuma. Deputado, para encerrar, uma pergunta que é exatamente o contrário de tudo que o senhor disse na entrevista. Que bom. O senhor disse que não pode vamos começar de novo. Que 2026 está longe, mas aí não é tentar antecipar nada, é falar de relação mesmo, de relacionamento. O PT e Caiado, claro, né, são água e óleo. Dificilmente a gente imagina, né, uma aliança. Apesar de tanta conversa que já está tendo, tanto que o Caiado está próximo, tanto que o Lula já assinou. Quer dizer, administrativamente, mas politicamente os isso. partidos pensam diferente. Mas e PT e Daniel Vilela, que é eventualmente aí, né, o indicado sucessor de Caiado, será que pode haver uma conversa nesse sentido de apoiar Daniel Vilela? Isso já aconteceu antes, né? Sim, mas nós não temos dificuldade, acabamos de falar, nós não temos dificuldade nenhuma de dialogar com ninguém. Agora nós precisamos saber qual é o projeto. O presidente Lula, daqui 2 anos, para podermos fazer os nossos prefeitos, a política vai estar acenando positivamente? Como é que está o cenário? Não, está positivo. Eu entendo que nós estaremos com o Daniel, inclusive dizendo, olha, Daniel... É importante Goiânia, Aparecida e Anápolis, são as 3 maiores cidades, maior densidade eleitoral? Com certeza sim. Nós já caminhamos em outros momentos juntos, né, do MDB, nunca tivemos problema. Agora, tudo é o quê? É o projeto.
vamos pender mais, né? Porque está no governo hoje, que jeito que acena mais para Goiás? Né? Daniel Vilela vai ser forte à medida que está em sintonia com aquilo que Goiás precisa. Foi isso que ele fez opção. Sim. Até então ele fazia oposição, Caiado. Ele se ajudou, olha, aqui nós precisamos agregar, porque entendo que junto nós podemos somar mais. Eu entendo que agora para 2026 da mesma forma. Que jeito que a gente agrega mais num projeto nacional e que soma para Goiás. Não dá para imaginar uma política isolada no Estado. Não dá para imaginar um governante, um governador que pense apenas para o partido. Isso não existe mais, né? Ninguém acredita nisso, né? Nem o PT acredita, nem o Caiado aqui acredita. E quem acredita nisso, quem desenhou esse tipo de política extremista, como foi os últimos 4 anos, perdeu a eleição. E nós não podemos recuperar esse pessoal, porque a forma como eles pensam é uma forma que não é para disputar, é para destruir. Uma forma que não provoca o debate, ele provoca, ele faz a provocação nas pessoas, né? Ele provoca atrito. Então não é isso, política não é isso. Política é debate, política é argumento, política é você conviver com os diferentes. Não é conviver com o igual. Com o igual, né? Isso é fácil demais. A política é até uma certa busca pela racionalidade, né? Sim, não, mas é importante entender, Salomão, que a única forma de você poder mudar o pensamento daquilo que eu penso que você é você usar argumentos e falar assim, não, realmente você está com a razão e nós podemos até discutir mais, mas isso que você está dizendo tem fundamento, tem fundamento. Agora, daí você perder pela emoção apenas porque a cor é amarela, a cor é vermelha, aí, meu amigo, aí já perdeu a razão. Você perde totalmente o senso. Então, nós não podemos voltar nisso. Esse extremismo, né? Nós achamos que essa foi uma experiência muito negativa e que eu, particularmente, que estou na política já há algum tempinho, pensei que esse negócio já tinha passado, que esse negócio não existia, sinceramente. Não é possível que nós vamos ver o preconceito contra o negro do jeito que nós estamos vivendo, ver a questão aí da questão da vacina, ver essa questão de você não aceitar as pessoas daquilo que ele pensa, daquilo que ele vive, daquilo que ele acredita, né? E, de repente, nós perdemos essa relação, mas a população sábia voltou. Estamos agora novamente discutindo isso e não tenho dúvida que para 2026 nós teremos aí todas as condições desse diálogo para poder acertar o que nós queremos melhor para Goiás. E queremos estar junto, queremos estar pensando junto. Obviamente, podemos até disputar a eleição? Natural. Agora, o diálogo ele é permanente. Até pode dizer, olha, não tem jeito, porque aqui desse jeito que você vai defender, eu não vou defender. Mas nós estamos pensando aqui no todo. Não é problema isso, não é problema isso. Ou nós não vamos com um partido separado porque nós precisamos ter aqui uma chapa mais forte cá, precisamos eleger mais. Não é problema isso. Podemos juntar no segundo turno. Quer dizer, tudo isso é dialogado. Agora, nós não podemos perder a razão. Nós não podemos ir para o extremismo. Esse aí foi uma experiência muito negativa que nós tivemos. E ainda bem, né? Nós tivemos aí, por exemplo, o Daniel Vilela, tanto no primeiro como no segundo turno, e em nenhum momento ele saiu abraçado com o extremismo. Ele até no segundo turno, quando estava disputando, mesmo o Caiado dizendo que era do outro lado, mas ele disse, olha, me libera para podermos aqui ficar numa posição que eu, pelo menos, não vou nas manifestações aí, né, da extrema-direita. Então, eu acho que foi um movimento sensato da parte dele em poder acenar positivamente por aquilo que a gente está defendendo atualmente. O MDB com o Daniel Vilela meio que se manteve num lugar histórico onde ele sempre esteve, né? Talvez esteve. Não tão ligado ao PT, ao Lula em Goiás na eleição passada, mas não se distanciou tanto dessa posição mais central, digamos assim, na política. E não entrou no extremismo, né? Porque achava que era governo. Deputado, muito obrigado pela entrevista nessa oportunidade aqui, nessa edição do Pode Mais Alegre, mas a conversa continua, a gente vai voltar, né, a ter oportunidades aqui. Um abraço para o senhor, obrigado pela presença e bom trabalho. Obrigado aí pela oportunidade, Francisco, Salomão, obrigado aí a todos que estão nos acompanhando, né? Eu acho que é uma oportunidade da gente poder estar trocando ideias, se conhecendo um pouco mais, mas sempre deixar portas abertas para a Assembleia Legislativa, onde a gente está trabalhando, que a gente possa servir as pessoas, né? Que a gente possa realmente, do mandato nosso, poder expressar aquilo que a sociedade precisa. Então nós temos que falar menos e escutar mais, né? Estar mais presente na cidade, estar mais presente com as lideranças, para que a gente possa fazer bons debates ali naquela casa. E aí, vocês que estão na imprensa, vocês que estão nas redes sociais, é importante, de maneira geral, vocês provocarem, para que a gente possa, desses temas que vocês trazem, a gente poder esclarecer o quanto antes para a gente poder acertar mais, tá? Mas muito obrigado aí pelo convite. É isso. Muito obrigado pela presença, deputado Antônio Gomide do PT. Chico,
Mais um pra conta. Até a próxima. Até a próxima, meu amigo. Sempre ansioso pelo próximo. É isso. Semanalmente estamos aqui com conversas, né? Diálogos com os deputados estaduais, o Pode Mais Alego, do Portal Mais Goiás e também da Assembleia Legislativa. Então você aproveita aí, segue o Mais Goiás no Instagram, se inscreve no canal no YouTube, assim como também se inscreve no canal da Alego. Um forte abraço, obrigado aqui pela sua companhia até aqui e até a próxima. Até mais.